Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está ouvindo esse episódio do Kaia Talks, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E dessa vez eu trouxe uma especialista para falar com a gente, porque vocês sabem que eu falo de tudo um pouco, mas não sou especialista em nada. E a gente vai falar, gente, sobre algo que pode parecer até um pouco técnico demais, mas faz parte da vida de todo mundo que tem uma empresa que está trabalhando com cannabis medicinal hoje, que é meios de pagamento e processamento financeiro, né? Processamento de pagamento e meios financeiros. Qualquer um dos dois funciona. E para isso a gente está aqui com a Fernanda Zago, da WePayments, que é uma empresa que tem facilitado a vida aí de quem tem que lidar com empresas financeiras que são entre fronteiras. E aí a Fê já vai explicar pra gente melhor o que quer dizer isso, porque nesse mercado isso rola muito. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, é um prazer estar aqui, super obrigada pelo convite, estou super animada com essa conversa. Eba, eu também. Bom, antes de tudo, antes de eu sair fazendo 700 perguntas e a gente discutindo aqui os 1000 problemas que esse mercado tem, me conta um pouquinho o que é a WePayments e por que ela surgiu. A WePayments é uma empresa de processamento de pagamentos, nós somos uma instituição de pagamentos autorizada pelo Banco Central desde 2022. A empresa foi fundada em 2019 e eu já tenho mais de 15 anos de experiência no mercado de pagamentos cross-border, que é o mercado de pagamentos transfronteiriço, né? E a WePayments ela surgiu exatamente para ajudar empresas, sejam nacionais ou internacionais, a resolver problemas complexos de pagamentos. Por isso que a gente ama esse segmento, a gente está no começo desbravando e entendendo quais são as dores para que a gente possa cada vez mais trazer soluções especialistas para o segmento. Perfeito. E me fala uma coisa, hoje quando a gente pensa em cannabis medicinal, tem várias maneiras de adquirir o seu produto. Por que ainda é tão difícil cobrar, receber, pagar? É difícil para o paciente? É difícil para a empresa? Explica um pouquinho quais desafios você tem visto, assim, principais desse mercado. Tá bom. O negócio da WePayments é B2B, né? Então a gente atende outras empresas que estão nesse segmento e precisam cobrar os seus pacientes ou pagar os seus médicos, etc. Eu vejo que tem alguns aspectos, porque ele ainda é muito complicado. Eu vejo que é um segmento muito novo, então as empresas ainda estão numa fase de profissionalização. Quais são os meios de pagamento que estão disponíveis? Como que eu faço? Qual que é o meio de pagamento de preferência do meu cliente, etc. A gente vê um desafio na cobrança do cliente final, que é, puxa, eu preciso pagar com diferentes cartões, eu preciso pagar com parte em Pix, eu preciso pagar com parte em boleto, etc. Então aqui hoje o mercado de pagamentos, ele até tem essas soluções, mas elas não são tão focadas no mercado de cannabis medicinal. Depois a gente tem mais algumas complexidades, né? Então a gente fala que tem muitas empresas que hoje vendem os produtos que tem uma estrutura parte internacional, parte nacional. Puxa, mais uma vez. Quando eu vou para os eventos, eu falo com os fundadores das empresas, normalmente esses fundadores eles são pessoas que tiveram a necessidade familiar da compra do produto e por isso eles falam, puxa, tem um espaço aqui no mercado para abrir uma empresa. Mas são pessoas que não estavam inseridas no mercado de empreendedorismo. Eu acho que ainda falta conhecimento dos empreendedores, quais são os meios de pagamento disponíveis, como que eu posso me plugar, como que eu posso garantir que eu faço a conexão internacional-nacional. Então eu vejo que estamos num momento de evolução, que eles precisam conhecer mais quais são os meios de pagamento disponíveis, as estruturas financeiras disponíveis para esse segmento. E aí hoje eu vejo que assim, você falou uma coisa que pra mim é um dos pontos chaves, que é o tal do Pix. Pagar com 2 cartões. Essa coisa bem brasileira de ser. Que quando você sai do país, gente, pra quem nunca saiu, nunca teve essa oportunidade, lá fora tem países que você passa o teu cartão de crédito e você assina. Não precisa nem de senha. É outro rolê, tá? Pagar com 2 cartões, assim, eu acho que eu nunca vi fora do Brasil, tá? Não sei. Não vi. Nunca viu também, né? Nunca vi. O que você tem visto que hoje uma empresa como a tua consegue dar de solução que, assim, facilita nessa hora? Você recebe em real e depois transforma em dólar? Como funciona um pouco isso que facilite, seja pro lado do paciente que tá comprando ou pro lado da empresa que tá recebendo? Tá. São algumas soluções, tá? E eu vejo, por experiência em outros segmentos que a gente atua, que é uma constante. Você precisa o tempo todo olhar
para o teu cliente empresa e olhar para o teu cliente consumidor final e entender como que a dinâmica do momento está. Então, atualmente, uma das soluções que a gente tem é o que a gente chama de split no payout. O que é split no payout? Aula do inglês aí. É o pagamento a terceiros com separação dos valores. Então, eu consigo... a empresa cliente X, ela precisa pagar uma pessoa, no momento do pagamento ela já pode decidir, eu quero pagar 10% para cá, eu quero pagar 20% para cá e etc. Então você já consegue pagar o médico, pagar o teu produtor, pagar o teu etc. Todos os envolvidos, a logística, todos os envolvidos nesse pagamento, nessa cadeia de consumo. Depois a solução, como a gente acabou de falar, né, posso pagar com vários meios de pagamentos diferentes. Esse é algo que a gente está implantando lá na empresa. Eu percebi que é algo muito importante porque o ticket médio, o custo desses produtos, ele é alto. Então, muitas vezes, a pessoa, puxa, eu não consigo fazer um Pix, eu preciso prestar o cartão da minha avó, meu tio vai pagar o boleto. Então, isso é algo muito importante que a gente hoje está buscando implantar a solução na empresa. E aí, o que é o nosso negócio, efetivamente, como a gente nasceu lá em 2019, que é o mercado de pagamentos transfronteiriços, que é onde a gente facilita efetivamente a cobrança desses pagamentos no Brasil com o envio desses recursos para fora. A gente sabe que muitas estruturas operacionais, empresariais, elas vão ter, então, o produtor lá fora e aqui no Brasil ela vai ter a venda, né, a representação dessas marcas aqui no Brasil. Eles precisam mandar os recursos para fora. Então, o que a gente faz? A gente cobra em reais e faz toda a operação cambial já agregada a isso, né? Uma das dificuldades que a gente via que nossos clientes tinham era, puxa, mas tudo bem, eu consigo cobrar, eu consigo fechar o câmbio, mas é difícil, é burocrático. Então, quando você tem toda essa estrutura numa solução só, ele se preocupa com o negócio dele, ele não se preocupa com o meio de pagamento e com a expatriação de recursos. É isso que a gente facilita para eles hoje. Perfeito. Me fala uma coisa, tem algum... Que quando eu penso, tem duas coisas pra mim, a gente aqui na Caia vira e mexe tem que fazer um pouquinho, né? Mas bem pouquinho. E assim, não é simples. E eu sou uma pessoa que tem algum conhecimento da área financeira, porque gosto, enfim, por interesse meu. E eu percebo que tem duas coisas principais que atrapalham. Saber o câmbio do dia, que se você não trabalha com isso, eu nunca sei se o dólar tá subindo ou se tá descendo. Todo dia eu tenho que entrar e ver, porque eu acompanho notícia, eu posso até ter hoje saiu aquele negócio, deve ter mexido no dólar. Mas eu não tenho conhecimento técnico suficiente para entender se isso faz subir, se isso faz descer. E eu já me ferrei, assim, para usar a palavra certa, de receber num valor e nunca mais o dólar voltar para aquele ponto. E eu falo, e aí é uma quantidade de dinheiro considerável, tá atrapalhando meu fluxo de caixa. E eu recebi um dinheiro no começo de janeiro, sei lá, o dólar tava 6,10. E ele nunca mais chegou nem perto disso. E eu até hoje falo, putz, o que eu faço? Será que eu recebo agora a 5,40? Ou será que eu espero para ver se algum dia o dólar vai chegar nesse ponto de novo e daí eu recebo? E aí a segunda coisa que é entender quais documentos eu preciso mandar. Que essa história de invoice ser um Word que você salva em PDF, que é uma coisa que pra gente aqui, que lida com milhares de sistemas de prefeitura para emissão de nota fiscal, é muito doido pensar que eles fazem toda a gestão, né, dessa parte assim. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre como dentro da WePayment vocês conseguem ajudar nesses dois pontos. Tem um lugar que eu vejo o câmbio que não no Google? Sei lá, me conta um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que isso aí é a parte que dificulta muito, assim, no dia a dia. Tá, perfeito. Mais uma vez, eu acho que, falando do perfil dos revendedores brasileiros ainda, também tem uma evolução a ser feita na gestão financeira dessas empresas, na maioria delas, pelo que eu vejo, tá? Então, hoje, como que funciona esse processo? Aonde que podem evoluir? Puxa, a que taxa eu comprei e a que taxa eu estou cobrando? Então, hoje, eu não sei se essa gestão, ela é uma gestão efetiva, tá? Como que funciona quando ele contrata o WePayments? Aqui a gente vai fazer a cobrança em reais, então ele obrigatoriamente tem que garantir que ele já está conseguindo vender a um preço maior do que o preço que ele comprou. A ajuda que a gente consegue dar para ele aqui é, quando eu vou fechar o câmbio, ele pode ter ingerência nesse fechamento de câmbio. Então ele pode monitorar o mercado, ou eu vou garantir para ele, ou ele fala, hoje eu já vi que a taxa está mais ou menos oscilando disso para isso, mas eu quero que você feche o câmbio no momento que chegar em tanto. Então eu monitoro isso para ele, tá?
E outra coisa que a gente faz para que ele tenha menos exposição com a flutuação cambial é utilizar os recursos que eu estou cobrando dele no Brasil, que eu estou ajudando ele a cobrar no Brasil, para que ele pague os fornecedores dele aqui também. Então, ao invés de eu recolher todos os recursos, fecho uma taxa de câmbio específica, faço a remessa internacional, pode chegar hoje, mas como pode chegar amanhã, e depois para ele ter que trazer esses recursos de volta, então ele está pagando mais IOF, ele está mais risco de flutuação cambial. Então eu tenho uma gestão mais rápida desses recursos para ele, para que ele tenha mais agilidade e menos exposição cambial. Então ele vai usar os mesmos recursos para pagar os fornecedores dele no Brasil também. Então a gente agiliza a operação financeira dele de caixa e tesouraria. Depois, você me perguntou sobre a parte da documentação, né? Isso é uma dor também. Eu falei um pouco antes que alguns deles falam, não, eu já resolvi a questão do pagamento, já resolvi a questão do câmbio com empresas diferentes. Na hora de você fazer a operação cambial, a depender com quem você faz, não está muito por dentro de qual que é esse segmento, qual a documentação que eu preciso coletar e etc, para garantir que, sei lá, será que eu posso ter um pagamento feito por um menor de idade? Mas espera lá, a gente está falando de produtos, né, que são controlados. Então, sim, você pode ter um CPF de menor de idade. O pagamento vai ser feito por um de maior de idade. No momento da apresentação, na documentação, você tem que entender quem que é o de menor de idade. É o paciente. Não ou seja, tem a receita, tem liberação da Visa, tem tudo. Então, esses são aspectos do processamento de pagamento que você tem que levar em conta e na parte da gestão documental, tá? Então, o que a gente faz lá para facilitar a vida dos vendedores aqui no Brasil? Toda a parte cambial, a documentação que a gente precisa apresentar para o banco, que ele precisaria apresentar, e nós, como instituição de pagamentos, nossos parceiros, como instituição financeira autorizada a operar em câmbio, precisam apresentar para o Banco Central, a gente faz a montagem dessa documentação, a formação dessa documentação dentro de casa. Então, uma vez que ele processa o pagamento comigo, a documentação para a parte cambial, ela sai junto. Eu já tenho ela dentro de casa. Então, sem estresse, entendeu? Já facilita muito. Muito. E depois a gente tem mais um módulo que eu posso fazer a checagem documental, que aí entra nesse caso. É o menor de idade? É o maior de idade? Será que a receita está válida? Será que tem liberação da Anvisa? Então, eu tenho um módulo que a gente chama de KYC, que é Conheça o Seu Cliente, onde os nossos clientes eles podem utilizar esse módulo para garantir que a documentação está 100% correta. Então, nossa, porque isso dá muito chabu, não dá não? Dá muito trabalho. Nossa, imagina, porque eu fico pensando, a gente ainda faz um por mês. E aí toda vez que eu tenho que parar e ver se o número da invoice, e aí tem que constar a taxa do recebimento. E é super pouquinho. Eu imagino quem tem que fazer isso 1 a 1 o dia inteiro, porque às vezes faz 3, 4, 5, 10 vendas num dia. Exato. Você tem que ter um time só pensando nisso. Você vira uma grande empresa de back-office se você não contrata fornecedores como a WePayments. Exatamente. Que loucura. E aí, quando você não tem a operação centralizada numa empresa como a nossa, na hora que você fecha o câmbio, ele vai falar, tá, mas deixa eu ver. Agora me manda a documentação. Então, você não vai ter essa agilidade que você consegue ter com a nossa solução, e aí você corre mais risco ainda com a flutuação cambial. Porque você pode demorar dias até você conseguir entregar a documentação que a empresa de câmbio quer, e teu dinheiro está parado, teus recursos estão parados, você não pagou teus fornecedores, aqui, lá fora, etc. É uma loucura. Não, uma loucura, gente. Tô pensando aqui, agora tá me dando até... Ainda bem que eu não trabalho com produto. Não, é que todo mundo já me ouviu nesse podcast, fala 20 vezes que depois da P&G eu falo que tinha 2 coisas que eu não queria mais fazer. A primeira era gestão de estoque. A segunda era perecíveis. Que eu falei que eu fugia, assim. Eu ouvia falar essas coisas e falava, pelo amor de Deus, não. Eu fiz tanto isso. Mas essa parte era uma que eu nunca tinha. Trabalhando em empresas brasileiras, muitas vezes, mesmo quem é um empresário que já deu uma navegada aí no mercado, essa parte cross-border não é simples, né? Porque não é uma coisa que a gente tá acostumado no dia a dia. A gente tava antes falando de IOF. Cara, eu pago IOF. Agora, te falar quanto que eu pago? Se eu sei por que eu pago aquilo, é porque vem no cartão, assim, sabe? E aí vai lá. Mas eu imagino que vocês ajudam a empresa a fazer uma projeção? A, tipo, entender essas taxas? Ainda não, que foi o que eu comentei antes. Eu acho que ainda falta uma profissionalização em termos de gestão de tesouraria dessas empresas. Pode ser que aí tenha mais um produto que a gente possa desenvolver, olha só. Olha aqui pensando. Não, mas tô pensando até assim, quando eles vão te contratar, pra você ter toda essa documentação pronta, por exemplo,
Você acha que vale, por exemplo, ele conversar com você para entender se é necessário um ajuste para considerar um câmbio fixo? O que a gente faz hoje, a gente está ajudando eles a construírem a estrutura empresarial. Porque hoje o que a gente tem percebido, muitas empresas estão com dificuldade de ter conta lá fora, de pagar os seus fornecedores lá fora, fazer pagamentos locais, principalmente nos Estados Unidos, que a gente está falando. Então hoje a gente consegue ajudá-los a fazer essa estrutura, por isso que a gente fala que a WePayments ela não é só uma empresa de pagamentos. A gente é uma empresa que entende a jornada do nosso cliente do começo ao fim. E como que eu posso te ajudar? Como que eu vou chamar meus advogados, a minha consultoria jurídica para a gente sentar e ajudar você a estruturar o teu negócio? Puxa, a gente já tem modelos no mercado que funcionam, então a gente vai olhar muito mais para isso, tá? Em todas as etapas da jornada do cliente, desde o momento que ele está pagando até todo o negócio o cliente final, o momento que ele está pagando, até toda a jornada do nosso cliente efetivamente. Quais são as dores que você tem nesse caminho? É dor com flutuação cambial, é dor com gestão documental, é dor com expatriação de recursos, é dor com divisão de pagamentos, split de payout que a gente estava falando. Então a gente vai criar soluções em cima disso. Tá. E hoje se eu sou uma empresa e eu chego e falo, Fernanda, estou precisando da WePayments, qual que é o processo para virar teu cliente? O que eu preciso ter? Eu tenho que ter alguma coisa já implementada? Se eu tiver do zero, você me ajuda do zero com checkout no meu site, link via WhatsApp, me conta um pouco assim, como que é para virar teu cliente? Tá. Tem duas maneiras, né? Então, uma empresa que está começando agora, ela pode usar uma solução super simples, que a gente chama que é a solução via dashboard. O que é o dashboard? É o painel administrativo. Tá. Então, eu faço a abertura de uma conta para ela, né? Se assemelha muito a uma conta bancária, porque eu sou instituição autorizada, então eu abro uma conta para ela, onde ela vai ter uma chave Pix, etc. E ali nesse painel administrativo, ela consegue criar os links de pagamento. Tá? Então, ela consegue criar o link, ela vai colocar no WhatsApp, ou ela vai colocar no e-mail, etc. Nessa solução de cobrança, a gente também consegue automatizar mensageria. Então, ela consegue disparar o e-mail para a pessoa X, já com a carinha dela e com o link de pagamentos lá, tá? Depois, quando ela tem que pagar os terceiros, ela também consegue gerar os pagamentos a terceiros ali, tudo via painel. Independente de ela estar usando esse painel ou uma integração via sistemas, que é a integração que a gente chama via API, a documentação para câmbio já está sendo gerada nos dois momentos. Tá? Então, uma empresa mais estruturada, ela consegue fazer uma integração via sistemas, né, que é essa integração via API que eu acabei de falar, onde ela vai ter mais agilidade. Então, são para empresas que têm um volume de pagamentos muito maior, que ela não consegue ter uma pessoa gerando links de pagamento a todo momento. Então, ela faz toda essa gestão via API. Tem essas duas maneiras. É super fácil, então ela vai entrar em contato com a gente vai negociar tarifas, a gente vai assinar um contrato e a partir disso ela vai ter a conta dela aberta onde ela consegue processar os pagamentos. Quando a gente está falando de uma integração via API, máximo de uma semana ela consegue estar com tudo de pé para começar a operar. Se a gente está falando via painel administrativo, de repente ela consegue até antes disso. A gente tem os SLAs, né, que são os tempos de entrega das nossas etapas, muito rápido. A gente consegue checar a documentação de uma empresa hoje com 2 dias. Então, a gente quer garantir que os clientes entrem rápido e tenham essa experiência rápida, porque muitas vezes eles estão com dificuldade de pagamentos. Puxa, o meu processador anterior caiu, ou hoje eu estou usando a minha conta do banco XYZ, está super complicado, quero profissionalizar um pouco mais. A gente entende essa necessidade, a gente é super ágil para que eles possam entrar rápido. E você tem um time de atendimento? Porque eu vejo que aqui a galera é bem carente, assim, tipo, eu quero, mas eu não tenho a menor ideia de por onde eu começo, o que eu tenho que fazer. Você tem hoje um time que ajuda, faz um onboardingzinho do dashboard, como que é? Tem. Hoje a gente tem uma jornada do cliente que a gente fala desenhada. É a jornada end-to-end, do começo ao fim. Os telespectadores do seu canal vão ter que me perdoar, porque eu falo muito inglês, gente. Eu trabalho com empresas internacionais. Desculpa, pessoal. A gente tem a jornada do cliente definida do começo ao fim, né? Então, quais são todos os momentos que eu tenho interação com esse cliente e o que a minha equipe interna precisa fazer. Então, a partir do momento que esse cliente ele é contatado por nós ou ele entra em contato com a gente, ele já começa a gente sempre fala, você vai estar de mãos dadas com alguém. Nesse primeiro momento, ele está de mãos dadas com a equipe comercial, da equipe comercial passa para compliance, para jurídico, e assim vai passando. Então, em momento algum, ele está desacompanhado.
A gente tem atendimento via Slack para eles, então a gente cria um canal no Slack para que ele possa estar direto com nossos desenvolvedores, fazendo a integração do sistema. A gente tem equipe que vai ver o pós-integração, a equipe que vai ver os primeiros 90 dias dele, como que está funcionando, ele está usando bem a plataforma, ele está precisando de uma solução especial, ele está precisando do quê? E a gente vai fazer esse acompanhamento para garantir que, puxa, o relacionamento está funcionando e os dois estão fazendo sentido, sabe? Bem legal, bem legal. E aí uma última pergunta, antes de eu passar para o próximo bloco, porque eu acho que eu nem te contei isso. Só que a gente tem 3 blocos. Um que é mais esse esquema que a gente está fazendo. Um próximo que eu quero saber de você, assim, curiosidades, perrengues, coisas que você já passou e que você pode contar, até porque eu sei que o ePayments não trabalha só com cannabis medicinal. E eu falo que cannabis tem que aprender com outros mercados. E depois eu vou querer um bate-bola final de perguntas rapidinhas, assim. Mas pra gente ir fechando essa nossa parte, uma coisa que eu queria entender com você é, hoje o que você tá vendo que tá dando certo nesse mercado de cannabis medicinal? E tem alguma coisa que você prevê, que você fala assim, cara, seja por outros mercados ou até por uma visão de futuro, eu tô vendo que isso aqui em algum momento pode travar? Olha, nós estamos super animados com o mercado de cannabis, super. Porque diferente de muitos mercados que a gente trabalha, esse é um mercado que ele nasce do bem. Foi aquilo que eu comentei antes, assim, muitas empresas que a gente conhece nasceram de necessitar do produto para alguém que estava doente, alguém que estava com alguma comorbidade específica. Então ela nasce de uma vontade muito legal, tá? É óbvio que, né, a gente vê na evolução dos mercados que eu tenho um negócio que nasceu do bem, mas eu também posso ganhar dinheiro e vamos ver daqui a X anos quanto tempo isso vai levar. Mas a gente está muito feliz de estar nesse momento ajudando empresas que estão se estruturando, que começaram por uma causa boa. A gente está muito feliz também de ver que ainda é um segmento que está sedento por soluções de pagamento especialistas. Então eu consigo te vender, eu consigo oferecer, eu consigo criar novas soluções para que você também possa crescer. Então o que eu vejo que está dando certo é, a gente tem regulamentações que estão sendo escritas, que vão sair, que esperamos que elas venham com uma visão completa de toda a sociedade, que venham com uma visão completa de todos os agentes envolvidos, né, nesse mercado. Uma vez que a regulamentação ela sai, que ela é uma regulamentação interessante, em alusão a outros segmentos que a gente opera, que a gente processa pagamentos, ela consegue te dar mais direcionamento, ela consegue te dar mais caminho e ela deixa a vida do empreendedor mais fácil, porque aí ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? Hoje ainda ainda estamos numa tentativa e erro, né? Eles estão numa tentativa e erro. O que eu posso, o que eu não posso fazer? Até puxando o assunto para o mercado de pagamentos. Por que eles não sabem que existe mercado de pagamentos? Porque está tudo muito solto ainda. Então, uma regulamentação, eu vejo que ela pode ser muito positiva se ela for, se tiver sido visto todos os aspectos, todos os agentes envolvidos nesse ecossistema. O que está dando errado, eu não sei te dizer ainda, tá? Eu acho que a gente precisa esperar esse mercado amadurecer. Eu acho que a gente tem muito caminho para seguir ainda. Como o ePayments hoje, a gente está olhando somente aquelas empresas que vão vender a cannabis medicinal e tem uma infinidade de outros setores envolvidos com a cannabis. A gente tem têxtil, a gente tem alimentício, sei lá, a gente tem, né, os chás, a gente tem o mel com cannabis que eu ouvi falar. Então ainda está tudo muito no começo, né? A gente tem muita coisa para explorar e tem muito para crescer. Eu estava falando dos números depois lá no congresso que a gente teve. Você mesma falou que você prevê 1 bilhão de volume para esse ano. Para o ano que vem, a previsão é de 1,5, 1,6. A gente está falando de um crescimento de 40% e pode ser que seja muito maior. Então, eu falo, a gente está muito no começo. Acho que 1,5, 1,6 a gente está falando ainda de cannabis medicinal. Quando entrarem os outros produtos aí no meio, a gente vai estar falando de muitos mais bilhões. Não, só em cannabis medicinal é que hoje é muito caro o tratamento, não é para todo mundo, né? Tem muita coisa aí. A nossa projeção para cannabis medicinal amplamente regulamentada, com um custo mais baixo, pode ser produzida aqui, pode ser produzida lá fora, por associação, não importa. É de 9,5 bilhões, atendendo 6,9 milhões de pacientes ao mês. Loucura. É coisa pra caramba. Pensa que a gente não chegou ainda num 1 milhão de pacientes.
Por isso que esse número, e quando ele for aumentando o número de pacientes, vai diminuindo o ticket por pessoa. Então, o bolo é maior, mas a fatia por pessoa a gente espera que seja menor, porque ainda é um tratamento caro, né, gente? Sim, A gente sem ainda... Hoje você tem antidepressivos amplamente dispensados, que são baratíssimos. E a verdade é que só isso torna... Isso é um problema também, né? Porque daí ficou barato demais, talvez, e aí agora todo mundo usa. Mas assim, ainda vai diminuir bem o preço médio da cannabis, a gente acha, por N motivos, né? O fato de não existir um acordo internacional entre os países que vendem, os países que compram, como existe em outros mercados, e acho que aí tá todo mundo vivendo a era do tarifaço, então tá todo mundo entendendo mais de tarifas do que nunca. Muitas coisas são pré-acordadas, não é essa loucura que a gente tá vivendo hoje de tem regra para um, não tem regra para outro, tem coisa nacional, tem coisa exportada, vai entrar num momento de estabilização, mas ainda é muito complicado, né? Porque você tem os Estados Unidos que produz THC, por exemplo, só que você não consegue tirar THC dos Estados Unidos. Então, ainda tem muita coisinha que a gente vai precisar entender como que vai funcionar. Mas uma última pergunta para você ainda desse primeiro bloco, que eu fiquei curiosa agora. Empresas que não fazem transações de câmbio, mas ainda usam toda a estrutura que você falou, porque toda a estrutura que você falou, tirando a parte de gestão cambial, qualquer empresa que faz transação ainda usa. Podem usar o e-payments? Podem sim. A gente tem uma solução, a gente tem hoje clientes nacionais de outros segmentos, e desse mesmo segmento a gente está em conversas com clientes que não querem fazer o câmbio. Daqui a pouco eles vão querer fazer o câmbio em conjunto, mas ainda não querem. Então a gente tem uma solução que é processamento only, somente processamento de pagamento, e a solução que é câmbio only, somente a operação cambial. Então a gente tem formatos diferentes que a gente pode fazer sim. Perfeito. Bom, agora, gente, a gente vai para um bloco onde eu vou perguntar coisas diferentes para Fernanda e que não necessariamente aconteceram dentro do mercado da cannabis e não necessariamente ela vai me falar o nome de ninguém, pelo amor de Deus, parem de ser tão curiosos. E aí eu quero saber, assim, coisas que você já viveu, até porque eu sei que hoje a WePayments trabalha com mercados que são interessantes para muita gente e aqui a gente não tem preconceito com nada. Então, por exemplo, mercado de apostas, eu sei que é um que vocês hoje trabalham, certo? Certo. Então tá bom, então você pode me falar de qualquer mercado, tá? Não precisa Combinado. falar nomes. Primeira coisa que eu quero saber é, já chegou algum cliente pra você que tinha uma empresa inteira estruturada em operações tipo as que você faz e não tinha ideia do que tava falando? Já chegou algum cliente, tipo, muito perdido, que você fala, meu Deus do céu, como que isso aqui está de pé? Tem vários casos. Tem vários? Tem vários casos. Meu Deus. Tem vários casos. Mas aí a gente entra com aquela cabeça que não sou só o processamento de pagamentos. Deixa eu entender. Pera lá, me conta a tua história, me conta a tua jornada, me conta para que você existe. Aonde que as transações são iniciadas, aonde que elas terminam. E aí já fala, tá, para esse negócio ela funcionaria dessa forma. Então tem. E aí tem os diversos casos, né? A gente tem os empreendedores que acham que estão fazendo tudo certo e na verdade não estão fazendo certo. E a gente tem também aqueles que estão começando agora e que realmente precisam de ajuda. Mas isso sempre acontece. E você já viveu alguma... Assim, eu já tive problema com o Itaú. E assim, eu sou uma boa cliente do Itaú, digamos assim, por vários aspectos, familiar, pessoal, aí agora como empresária. Você já teve algum... Eu sei que os bancos lá fora não gostam desse assunto. Então você já teve algum banco lá fora que te deu problema, que você ou teve que viajar, ou teve que fazer aquelas ligações que você fala, gente, jamais imaginei que estaria passando por isso? Vou te falar, olha, de problema com bancos, com N bancos, brasileiros, internacionais. Até hoje, eu não consigo ter conta em certos bancos, porque esses bancos fecharam as minhas contas no passado, porque na época trabalhava com mercado de apostas esportivas ou algum mercado que eles consideram high risk, e mesmo que você faça defesa, você não consegue encerrar. Mas puxando para o nosso segmento aqui que a gente está tratando hoje, ainda tem preconceito, tá? Hoje a gente, dentro da WePayments, a gente construiu uma estrutura organizacional, uma infraestrutura que ela é a prova de balas, tá? Então a gente consegue hoje, através dos nossos parceiros, através não tanto dos bancos tradicionais, mas bancos que realmente conhecem e têm apetite para falar, puxa, aqui tem um negócio que é um negócio que tá certo, é um negócio que tá regulado, ou seja, tem uma Anvisa que está garantindo quais são os documentos
que você precisa para poder Sim. fazer essa importação. Então, a gente entende o segmento, seja esse, seja outros segmentos, a gente entende e puxa, e coloca quais são as travas, que tipo de organização de risco eu preciso fazer para garantir que eu consigo processar nesse segmento. Então, hoje, o que a gente até tem de exemplo com problemas de bancos é alguns clientes que falam, puxa, não, porque o banco X me deu uma solução Y, que o Pix praticamente é 0, minha conta está aberta no modelo Y, eu falo, a regulamentação do Pix não deixa você seguir nesse modelo. Então, o banco ele vai fazer, então a operação vai durar de 3 a 6 meses. É isso. Mas ele vai fazer, e depois ele vai fechar sua conta, pessoa jurídica e pessoa física. Aqui não, e-payments, não. Você vai ter um parceiro que você vai ter uma operação perene. Porque eu criei uma infraestrutura à prova de balas que vai garantir a sua estrutura, que a sua estrutura vai funcionar e que não, no teu horário de pico, você vai estar sem Pix e sem cartão de crédito para processar. Que Então, Deus me livre. N problemas com bancos tradicionais. N problemas. Isso... Não, eu imagino. Você sabe que eu nunca consegui abrir no Bradesco. E ó, não por mal, mas eu tenho um privilégio de ter uma família que tinha ali relações criadas com diferentes bancos. E eu não consegui no Bradesco de jeito nenhum. O Bradesco falou, não, esse assunto não assim, eu não quero ver nem por um binóculo. Exato. O Itaú ainda teve o mínimo de, assim, abertura pra ouvir. O Bradesco não quis, assim, e aí nada contra o Bradesco, viu? Mas Bradesco melhor. Não, eu falo, porque eu falo, gente, obviamente, você tá querendo abrir uma conta de tráfico, vá lá. Eu entendo você. Agora, tem uma regulamentação da Anvisa desde 2015. Isso eu tô falando algo de 2020, 5 anos depois da primeira regulamentação. Mas eu te falo, o que acontece? Eles não querem correr riscos desnecessários. E eles não foram feitos para isso. São bancos que foram feitos para atender o máximo de pessoas possíveis e que cabem no modelo X. Então, por isso que existem empresas especializadas como a nossa, porque eu penso, eu entendo e eu vou construir uma solução perene para você. Então, nós que conhecemos o segmento, nós que sabemos que ele é um segmento, não é um segmento de risco, se você faz tudo certo, você consegue criar soluções e a coisa vai funcionar dentro da lei. Agora, espera estar regulamentado. 100% regulamentado. Aí você vai ver que eles vão ter super interesse. Vamos ver todas as contas sendo reabertas. E me fala uma coisa. Nossa, é que agora eu tava pensando, tá. E aí a gente tem hoje em dia coisas como, sem preconceito aqui de novo, hein, que eu já falei que nesse podcast a gente não tem esses preconceitos. Imagina um OnlyFans que movimenta milhões de reais dia. Aí a galera nunca tem preconceito com essas coisas, né? Tem também. Tem também? Tem também. Bom. Todos os mercados que eles são chamados de alto risco, eles têm preconceito. Todos têm preconceito. E mais uma vez, você entende e você coloca os controles necessários para garantir que aquela operação vai rodar 100% regulamentada, sem riscos, baixíssimos riscos de fraude, baixíssimos riscos ou zero, que é o que a gente busca, de lavagem de dinheiro. Então, dá para fazer tudo? Dá para fazer. É só entender. E tem alguns players que não querem entender. Ah, sim. Mas isso aí, normalmente, né? Quanto mais... Ainda bem. Então, ainda bem, porque eu ia falar isso. Quanto mais é difícil o mercado, mais a gente precisa de especialistas. Exato. Eu lembro quando a gente começou a Caia, eu ensinei tudo pra minha contabilidade. Tudo, porque assim, eles não entendiam. Eles falavam, mas a gente gosta do assunto. Mas assim, você precisa parar e explicar, porque não sei do que você tá falando. Mas tudo bem, me explica. Aí hoje em dia tá tudo rodando, bonitinho. Isso que é um assunto que eu gosto, contabilidade. Então eu tive a parcimônia, digamos assim, de parar, ensinar, explicar o que era. E o meu é prestação de serviços, que é a coisa mais simples do mundo, versus vender produtos, né? Que eu falo que o duro é vender produto. Vender serviço é chuchu beleza nesse aspecto. Uma notinha fiscal ali, tudo resolvido. Tem uma inscrição municipal também, tá 100%. Mas aí me fala uma coisa. Tem algum erro que você vê, e aí pode ser de diferentes mercados, tá? Não só do nosso, que as empresas cometem no começo e que, assim, depois a galera chega pra você resolver. E aí você pode até resolver ou não resolver, mas você fala, pô, esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo e que se alguém estiver ouvindo aqui, a gente estiver começando, não cometa. Eu acho que quando a gente fala de pagamentos cross-border, que são os transfronteiriços, e toda operação cambial atrelada a ela, eu já vi muitos problemas relacionados a isso. E aquilo vai virando uma bola de neve. E aí você não tem, a empresa não tem a documentação necessária para fechar câmbio.
ou o processador de pagamentos fez a coisa errada, não entendeu que era uma operação internacional, não consigo fechar câmbio. Ou seja, tudo vai desencadear não consigo regularizar essa minha operação cambial e ela ela corre riscos de ficar com um monte de dinheiro no Brasil que não pertence ao Brasil, que deveria estar fora do Brasil, ou pagar tributos desnecessários, ou correr risco de flutuação cambial. Então, muitos problemas relacionados a isso pela falta de conhecimento e pela falta dessa visão holística do próprio parceiro, que é falar, pera lá, tua operação, ela se origina fora do Brasil, ela não se origina dentro do Brasil, então você tem uma expatriação de recursos atrelada a ela. E temos outros casos também de clientes que vêm com interpretações erradas. A gente, assim, que nem eu falei, eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado de pagamentos transfronteiriços. A gente tem hoje, dentro de casa, a Carolina Nigro, que ela é incrível, beijo pra ela, pra todo mundo precisa conhecer. Ela tem uma vasta experiência no mercado de câmbio e tudo mais. Então, quando a gente traz as situações dos clientes pra cá, fala, nossa, tributos sendo pagos errados, documentação sendo paga errada, e vira uma bola de neve. E aí depois ele corre N riscos dentro da operação dele, risco de pagar multa de Receita Federal, risco de não ter o dinheiro expatriado. E eu já vi uma coisa aqui no mercado, eu vou até dar uma micra volta pro nosso primeiro bloco, mas que eu acho importante, eu já vi muita empresa falando, não, porque daí eu preciso ter uma inscrição, tipo como se fosse um CNPJ americano também. Você acha isso hoje, vamos dizer que o fornecedor é americano, tá? Porque ele poderia ser colombiano, sim, tanto faz. Você acha que a empresa precisa ter uma outra estrutura fiscal no país de origem do produto ou ela consegue fazer toda essa operação tendo só o CNPJ brasileiro dela? Hoje eu vejo que é necessário ter uma estrutura internacional. Tá. Por conta do produtor, então o nacional ele vai estar trabalhando muito mais como uma representação, uma distribuição. Sim. Enquanto o internacional ele trabalha como ou até mesmo produtor ou só como distribuidor, né? Ele que é o exportador, na verdade. Então hoje eu vejo que ele precisa ter. Se ele não quiser ele mesmo ter essa estrutura lá fora, ele vai precisar de alguém que tenha essa estrutura. Tá. Isso também, tendo uma estrutura legal lá fora, também vai facilitar com que ele tenha uma conta bancária lá fora. Tá. Para fazer pagamento dos fornecedores locais, etc. Então hoje, para a estrutura internacional funcionar direitinho, esse modelo cross-border que a gente chama, transfronteiriço, funciona melhor dessa maneira. Talvez venham outros modelos futuros que a gente, os empreendedores estão o tempo todo pensando fora da caixa, mas no momento que eu vejo agora, essa é a melhor estrutura que tem funcionado. E tem muita triangulação aqui dos produtos, né? Eu conheço muitas empresas que mandam da Colômbia para Miami e de Miami para o Brasil, porque a logística Miami-Brasil, pelo número de voos, pelas rotas internacionais que já são amplamente difundidas, vale mais a pena em termos logísticos. Mas e em termos financeiros? Porque eu acabei de pensar em alguns exemplos que eu tenho de cliente que o produtor é colombiano, mas toda a distribuição de warehouse é via Miami. Miami, Fort Lauderdale, aí, vixe, gente, o que tem de warehouse lá fora é uma loucura, tá? Nem vou entrar nos méritos ingleses aqui, que senão vocês me matam depois nos comentários. Não matem a gente dessa vez. Nesse caso, eu abro uma empresa de estrutura internacional na Colômbia ou eu abro no mesmo lugar da empresa que faz minha distribuição via Miami? Para nós, processador de pagamentos, não faria muita diferença, tá? A gente consegue entender essa estrutura jurídica que ele tem. Então, hoje, obviamente, a gente tá olhando para quem é a ponta distribuidor da ponta revendedora, né? Então, eles dois precisam ter uma conexão legal entre eles, tá? Uhum. Então, ou seja, um contrato de prestação de serviço, ou são os mesmos sócios, etc. Então, se precisar ter essa triangulação, 3 partes envolvidas, ou até 4 com a gente consegue colocar de pé essa estrutura, tá? Então, não faz muita diferença. Precisa entender quem é o papel jurídico envolvido na relação para que a gente consiga fechar as pontas. Tá, e aí, por exemplo, um contrato, porque eu tava pensando aqui, né? Hoje em dia existe muito esse conceito de marketplace aqui. E aí são pessoas que são só as distribuidoras. Para você ainda funciona, porque talvez tenha uma quinta parte, né? Porque tem a empresa internacional, a empresa de representação brasileira, a empresa que faz só a distribuição, o produtor e você. Isso também não muda para você se cada um estiver num país. Bom, você e espero que você e o distribuidor brasileiro estejam no mesmo lugar. Normalmente sim.
a gente precisa, mais uma vez, entender as relações jurídicas entre todos eles, tá? E entender com quem que a gente precisa ter o contrato. Tá. Preciso ter contrato com esse aqui, com esse, preciso ter contrato com todos ou não? Nos modelos que a gente tem visto hoje, a gente não precisa saber que ele está comprando o produto da Colômbia e está distribuindo pelos Estados Unidos. Tá. Eu preciso garantir que eu tenho que essa empresa, distribuidor brasileiro, ele tem uma relação jurídica com essa empresa internacional. Então eu consigo ter mais eficiência para a tesouraria dele, que é o que eu estava falando antes. Então, ao invés de expatriar todos os recursos, trazer de volta, a gente consegue fazer um equilíbrio de contas, obviamente. Tudo legalizado, registrado em Banco Central. E essa relação jurídica dele com o produtor, talvez eu não precise saber. Quando a gente ajuda ele na checagem documental, então ali pode ter algum impacto, mas ele tem que estar com a operação dele regular também para garantir que ele vai ter a liberação da Anvisa, que a Polícia Federal vai deixar esse produto entrar no Brasil. Então, é uma operação bem fechada, tá? Assim, acho que tem um pouco de falta de entendimento da população em relação a isso, que é, puxa, tá trazendo maconha medicinal. Não, é tudo muito bem fechado, tudo muito bem documentado. Então, o que chega hoje através de Polícia Federal, Receita Federal e Anvisa, funciona super bem. E é nesse fluxo que a gente está envolvido hoje. Perfeito. E aí, bom, agora eu queria passar para o nosso último bloco. A não sei se você tem alguma curiosidade extra para me contar. Alguma coisa que você pensa assim. Vai perguntando continuar? Que daqui a pouco eu lembro de alguma coisa. Uma coisa que assim, a gente sempre gosta de trazer tendência. Eu acho que, né, inteligência de mercado é metade sobre entender o que está acontecendo hoje, metade sobre ter essa visão de médio e longo prazo, digamos assim. Hoje, tem alguma coisa que você já viu de tendência financeira em outros mercados ou que está acontecendo lá fora e que você acha que pode chegar aqui? Que você fala, cara, se isso vier ou se isso entrar para cannabis, eu acho que muda um pouco o jogo? Olha, eu acho que hoje, olhar para fora do Brasil, está sendo muito melhor olhar para o Brasil, tá? Eu acho que o nosso Pix, ele é surreal. Eu acho que, assim, tem outros meios de pagamento em outros países que se assemelham um pouco, mas igual o Pix, eu por enquanto não vi. Tem uma tendência que eu vejo que deveria pegar muito bem para esse segmento, que é o Pix automático. O que é o Pix automático? É o Pix que veio para substituir assinatura. Então, hoje lá, eu pago o meu Spotify, todo mês ele debita do meu cartão de crédito. A ideia do Pix automático é que todo mês ele debite da tua conta, sem ter que precisar usar um cartão de crédito. E aqui eu vejo que os distribuidores brasileiros, eles podem começar a criar outros negócios, outros produtos. Não negócios, produtos. Que puxa, eu sei que a Fernanda, todo mês, ela consome esse produto. Por que não fazer uma assinatura com a Fernanda? Sabe? Obviamente, amparado, né, com todos os documentos legais. Mas por que não fazer uma assinatura? Então, o Pix, esse tipo de Pix, o Pix automático, ele funciona muito bem para isso. Depois a gente vai ter, dentro da agenda do Banco Central, o Pix garantido, que aí ele funciona como um parcelamento efetivamente, que é a substituição do cartão de crédito por um parcelamento via Pix. E aí, como isso é incrível, né? Quando a gente está falando dos consumidores da cannabis medicinal, são pessoas de diferentes níveis sociais, né? Então a gente falou um pouco antes daqueles que precisam dividir em vários meios de pagamento, etc., que caem numa situação que muitas pessoas não têm cartão de crédito com limite alto. Eu vou preferir usar o meu cartão de crédito para pagar a geladeira parcelado do que fazer a compra do produto. Então você conseguir, através de um Pix garantido, parcelar esse produto, debitando da sua conta, é o melhor dos mundos e dá muito mais acesso a esse tipo de produto para a população como um todo. Não, eu tô pensando, você tava falando aqui, gente, a gente é um dos países com maior taxa de inadimplência. Óbvio que as pessoas não têm limite alto no banco, porque eu tinha cliente na P&G, que era grandes supermercados que não conseguiam crédito em banco, porque tinha um problema de inadimplência e coisa. Que loucura, né, pensar, porque a gente pensa muito na empresa. Aqui na Caia a gente é B2B também, você é B2B. Mas pensando agora na pessoa física, é um Brasilzão, gente, que hoje a cannabis ano passado fechou em 670 mil pacientes. Esse ano deve chegar ali nos 900 mil pacientes, não sei. Tô sendo chefe de dados aqui, não me xingue se estiver errado depois. Eu sempre falo isso, porque depois eu falo uma projeção, depois eles mudam, eles brigam comigo. Eles falam, mas de onde você tirou esse número? Eu falo, não sei, achei que era isso. Mas é isso porque eu vi também. Ele vai chegar ou esse ano ou pro ano que vem, 900 mil pacientes. Ufa, tá. Então você também tá validando aqui minha projeção. Uma coisa que eu vejo é que, assim,
Cara, ele tá chegando em outros lugares. Era muito Sudeste. E aí, aqui pra quem é de São Paulo, Rio, Curitiba, cara, é muito certinho, gente. Você vai pra outras regiões do Brasil, o jogo não é o mesmo. Isso não é uma coisa negativa, tá? De jeito nenhum. Lá fora, eu tenho a mania não, assim, o costume de viajar bastante pro Nordeste. Hotéis grandes que só recebem dinheiro ou débito à vista ali na hora. Não, nem tá no Booking. Ou se tá no Booking é muito mais caro. Por quê? Porque pra eles têm que pagar a galera lá em dinheiro. Não vale a pena ficar recebendo em cartão de crédito pra sacar. Às vezes você não tem, dependendo do lugar do Nordeste, você não tem agência bancária. Sim. A galera não tem conta no banco. Então, assim, eu tô pensando aqui, é todo um novo set de coisas, né? Eu acho que a maravilha do nosso Brasil, que é cada região é um país, praticamente, né? E aí dá muito espaço, tanto para os empresários criarem soluções especialistas, os empresários desse segmento, quanto para nós, olhar para cada um desses mini Brasis. A gente tinha uma solução muito antiga ano passado, que hoje caiu por terra praticamente, que era uma solução que você ia na Caixa Econômica Federal, na lotérica, você falava, quero depositar X reais para esse código. E aquele código estava linkado com a empresa X, hoje em dia, por exemplo, a empresa X de cannabis, e você consegue fazer um pagamento em dinheiro, né? Então, esse foi uma solução que hoje eu não vejo mais sendo muito utilizada, mas vai saber se no interior, ela não é uma solução super grande. Não, pelo amor de Deus. Eu comentei rapidinho cedo que meu pai é paisagista. Meu pai vai no Ceasa. Muitas pessoas do Ceasa, para compras grandes, aceitam apenas cheque. Outro dia meu pai tava me falando isso, eu fiquei tipo, hã? Cheque? Cheque? Eu, como assim cheque? Não tem mais cheque. Ele, claro que tem talão de cheque. Eu falei, não, pai, não tem mais talão de cheque. Ele, Maria Eugênia, eu assino 100 cheques por mês. Óbvio que tem talão de cheque. E digo mais, não é mais talão. É uma folha inteira que você destaca o cheque. Eu fiquei chocada. Eu falei, como que o Ceasa funciona à base de cheque? Só que se você for pensar, muitas pessoas como meu pai usam pessoas carregadores. Pessoas assim, o cara vai quer tirar do Pix dele pra pagar o cara do Ceasa, nem a pau. E o cara do Ceasa não vai liberar o produto também. Ninguém vai andar com 100 mil reais no bolso. Então ainda é necessário, dependendo do que a gente tá falando. E aí eu tô pensando aqui que cannabis vai precisar aprender muito com esses outros mercados que já viveram alguns desses desafios, né? Eu ia até te perguntar, teve algum mercado que já superou algum grande desafio financeiro? Pode ser o próprio de apostas, ou esse como o do OnlyFans, que a gente falou, ou outros mercados como esse, que você fala, cara, a cannabis ainda vai precisar achar o caminho dela para enfrentar isso? Vou só voltar um pouco no exemplo que você estava dando, e a gente Claro. fala da cannabis especificamente, mas recentemente um cliente estrangeiro me pediu TED. Eu falei, TED? Por que você quer TED? Puxa, eu preciso fazer uma transferência bancária e tem que ser via TED porque o Pix não funciona. Me chama atenção, porque 90 e tanto % do meu processamento é Pix. TED praticamente é inexistente. Então, vai em linha com o que você está falando, que é o empresário, o cliente, ele precisa entender como que aquele meio de pagamento funciona. Então, por que eu estou usando o cheque ainda? Será que eu não posso usar um Pix garantido daqui a pouco, que vai garantir da mesma forma que o cheque, ou até mais? Né? Porque com o próprio Pix automático, uma vez que esse cliente ele usa um Pix automático, eu como empresa cobradora, eu tento debitar hoje a conta, não tinha saldo, eu tento hoje no final do dia, e essa empresa cliente, ela pode falar assim, eu quero que você tente mais 3 vezes no espaço de 7 dias. Então eu estou tentando 4 a 5 vezes cobrar. O cheque ele vai ter a mesma função, o mesmo jeito, então reapresenta. Então, será que a gente não tem que entender um pouco mais como que os meios de pagamento mais modernos funcionam? De repente eu posso mudar para ele, né? Então, o que eu vejo assim, toda mudança do mercado, eu venho quase do momento onde existia, era Cielo com Visa, era Redcard com Mastercard, né? Então, os meios de pagamento, eles vão se modernizando ao longo do tempo, eles vão também se adaptando com o que funciona melhor com o momento do mercado. Eu tive, como você falou, né, os desafios que foram passados. Então, antes do Pix, a gente tinha uma solução que era feita via transferência bancária. Então, a gente tinha que ter um robô que entrava na conta e entendia que
A Maria Eugênia mandou R$100, então bateu o CPF dela, mas será que o banco tá dando o CPF no extrato? Não tá dando? Então, tinha N dificuldades. Então, o Pix realmente ele veio para revolucionar o mercado de pagamentos online, assim, ele é surreal. E eu vejo que ele é um meio de pagamento muito incrível. Para vir algo tão revolucionário quanto ele, eu acho que eu precisaria ter bola de cristal, sabe? Então, eu acho que para cannabis a coisa está muito bem estruturada, precisa muito mais o próprio empresário perceber quais são as vantagens da utilização do Pix, a agilidade que ele pode trazer e a segurança que ele pode trazer. E eu vejo pouquíssimas transações por Pix no mercado da cannabis. Engraçado, você falando agora, eu vejo muito mais cartão, porque o Pix é o cartão de débito, né? Que ainda muita gente tem preconceito quando vai fazer uma compra alta. Sim. Só que pensando pro Brasil, é muito mais chance eu ter dinheiro na conta do que crédito no cartão de crédito. Porque... Ou você acha que um pouco dos dois? A questão é o parcelamento. Esse é o ponto. É por isso que o cartão de crédito ele é tão utilizado, por conta do parcelamento. Por isso eu tô super animada com o Pix Garantido que vai vir, que é poder substituir, poder dar mais possibilidade para as pessoas que não têm limite alto no cartão de crédito, poder pagar via Pix, tá? Você falou um pouco sobre inadimplência. A inadimplência, depende do setor, ela é muito baixa. Quando a gente está falando do setor de cannabis medicinal, o que eu vejo? Óbvio que você é a mulher dos dados, mas o que eu vi por experiência? Se eu compro um produto da marca X e ele me faz bem, eu vou buscar comprar sempre da marca X. Essa marca X, normalmente ela está sendo vendida pela empresa Y. Então, normalmente eu vou ser a cliente da empresa Y, eu não vou querer mudar de empresa. Então, o risco de eu não pagar o meu produto, ele é muito baixo. Porque eu sei que mês que vem eu vou precisar comprar de novo, Então, a inadimplência, ela tende a ser muito baixa nesse segmento. E o cartão de crédito, ele acaba não sendo o melhor meio para a empresa, ele é ótimo para o consumidor final, mas a gente está falando de uma Selic que está altíssima. Então, quando essa empresa ela precisa oferecer um parcelamento em 12 vezes para o consumidor final, e ela precisa antecipar esses recursos porque o fornecedor dela está recebendo à vista, isso está custando muito caro para essa empresa. Então, aqui a gente tem um desafio efetivamente, tá? Porque o preço do produto ele é alto, as margens são apertadas, precisa deixar dinheiro na mesa, né? Essas empresas elas precisam lucrar. O cartão de crédito é ótimo para o consumidor final, mas ele não é o melhor para a empresa que está vendendo o produto. Não, e são altíssimas as taxas quando você vai por parcelamento por cartão de crédito, nesses assim, pagar-me, esses básicos, assim, eu nem sei muitos exemplos, porque aqui na CAE a gente tem nada disso, basicamente, porque é todo mundo B2B, B2B ama boleto. Eu falo que eu nem entendia tanto de boleto, um dia eu descobri que a vida era boleto, assim, pra parte mais corporativa, porque daí Sim. Já deixa pré-agendado, você pode emitir todos, acho que o pessoal ainda... Mas eu tenho cliente hoje querendo pagar por Pix, empresas querendo pagar por Pix e falam, não, me manda só a nota e eu pago em cima da nota, põe o vencimento no corpo da nota, eu falo, gente, olha, já tá show pra mim. Mas eu acho ótimo, na verdade, eu acho que tem que dar esse passo a mais, né? A gente oferece meio de pagamento do cartão de crédito também, tá? Que legal. Todos os meios de pagamento que são necessários para aquele segmento específico a gente vai oferecer. A questão é que, para mim, hoje em dia, o cartão de crédito parcelado com a necessidade de antecipação de recursos tá muito caro. É muito caro. Né? Por conta do momento da Selic. Então, vamos esperar o novo Pix entrar e vamos ver se ele se readequa aí. Vai readequar. Eu acho que o brasileiro ele é bom numa coisa, né? Que é se adaptar. Com O bichinho bom, e entra gente, sai gente, entra mercado, sai mercado. E a gente rapidamente, assim, a gente vê, eu tenho bastante cliente americano e eles falam, meu, é muita emoção. Eu falo, você acha? Brasil é isso, meia mudada a gente já sai correndo, surgem novos negócios, surgem novas pessoas. E eu ia te perguntar uma curiosidade, como que você chegou na cannabis? Porque você tá no meio de pagamento, muito bem, mas e aí, como que foi o insight, ou teve algum cliente que te achou? Como que foi esse começo na cannabis e o que você tem achado da jornada de atender clientes canábicos? Eu acho que foi muito insight, sabe? Porque a gente gosta de estar no começo da história desses segmentos, né? Eu construí minha trajetória muito em cima no mercado de comércio eletrônico, no mercado de apostas esportivas, sempre, obviamente, do lado do pagamento, não do lado do operador ou do e-commerce, sempre do lado do pagamento.
e ver essa trajetória inteira de como os diferentes segmentos eles vão evoluindo, como eles vão se modificando, quanto você tem que ir se adaptando. E a cannabis era um segmento, né? Eu queria um segmento novo, eu queria entender, eu queria poder estar no meio de algo que eu acredito, algo que eu gosto e algo que eu quero ajudar a se desenvolver. Então, eu acho que ele veio muito de um insight, obviamente, da maravilhosa Ania também, né? Eu mandei beijo pra uma, mando beijo pra outra. Tem que que é a nossa inteiro, que senão fica com ciúmes, é. Que é a nossa head de marketing, também me ajudando a descobrir quais segmentos a gente pode entrar para oferecer soluções pensadas nesse segmento, e a gente se deparou com o segmento de cannabis. E a gente percebeu uma sinergia muito grande. Então, começando a bater na porta, fazer prospecção. Sim, eu preciso do que você tem. Sim, eu preciso do que você tem. Então, para nós, vou continuar desenvolvendo, vou continuar te entendendo, vou continuar entendendo quais são as dificuldades que você vai enfrentar, talvez depois de setembro, e como que eu posso ajudar você a crescer o seu negócio para que você pense no seu negócio e não pense em meios de pagamento. Maravilhosa. Última pergunta pra gente ir fechando. O que você espera pro setor da cannabis? Você deve viajar muito, eu imagino. O que você tá vendo lá fora que você fala, ai, gente, o dia que você puser na mão do brasileiro, o brasileiro vai sair com outro carnaval. O que você acha que vem? O que você acha que é legal, que você já viu lá fora? Pode ser meio de pagamento, pode ser produto, pode ser regulamentação. Aqui agora é solto. Acho que tem várias coisas que eu quero ver, tá? Eu quero ver desde o povo brasileiro tendo mais acesso a tratamentos via cannabis medicinal. Uma infinidade de produtos que a gente só começa a saber quando você começa a entender. Então, eu tenho o produto... Eu não vou nem me arriscar aqui a falar todas as comorbidades que ele vai tratar, mas eu gostaria que o povo brasileiro tivesse mais acesso a esse tipo de produto, tá? Eu, particularmente, acabei de trocar o meu ansiolítico por cannabis medicinal e tá sendo surreal, assim, tá sendo muito bom. Muda muito, realmente muda muito. Então, uma das coisas é isso que eu quero. Eu também quero que o preço caia, né? Porque a gente precisa dar mais acesso às pessoas, porque hoje é um tratamento caro. Então, ele precisaria ser um pouco mais barato. Será que uma produção nacional vai ajudar? Será que menos impostos na operação internacional? O que pode ser feito? Então, realmente, o meu foco seria mais acesso a toda a população, que cresça muito. E que essa regulamentação ela venha efetivamente cuidando de todos os agentes que estão envolvidos nesse ecossistema gigantesco. E que a gente tenha um país que seja muito consumidor de cannabis, seja ela medicinal, seja ela recreativa, e que nós entendemos que ela é um produto que vem fazer bem e vem fazer bem para a sociedade e para a saúde. Com certeza. Não, perfeito. Eu concordo super com você. Eu acho que, na verdade, a gente está caminhando para isso. É um debate longo. A gente está tendo vários debates importantes no Brasil de diferentes aspectos. Eu sou formada em Relações Internacionais, nem te contei. Eu falo, ainda bem que a gente voltou a debater. Eu espero que a gente cada vez debata mais e com qualidade, porque o que não pode, na minha visão, é uma polarização onde tudo que você fala tá errado e tudo que o outro lado, né, você não aceita nada. Não, gente, sempre houve convergência. Tem muito menos a ver. Hoje em dia a gente polarizou muito essa coisa de direita e esquerda, mas não tem a ver. Tem momentos que um lado vai fazer mais sentido, outros outro, e tem a ver com o que a gente acredita, o que a gente espera pro país. E eu acho que isso é importante a gente voltar a conversar sobre, sabe? Sem dúvida. E aí eu acho que cannabis é uma dessas pautas que aproxima. Todo mundo acha que distância. Eu falo, não. Saúde é uma das poucas coisas que não tem lado. Às vezes não tem nem religião, não tem... Não, aí é pra todo mundo mesmo. Então a gente tem que aprender a conversar sobre. E aí eu acho que dinheiro é outra. Porque parece que não. Só que, gente, o mundo é capitalista, viu? Deixa eu contar pra vocês. Que tem gente que parece que às vezes acha que tá em outro mundo, né? E eu falo, não, gente, não mudou o sistema econômico ainda. Se um dia mudar, vá lá. Mas enquanto a gente estiver vivendo nesse, a gente trabalha com dinheiro. E eu acho que a gente precisa voltar a falar de dinheiro. Parece que é uma coisa ruim falar de dinheiro. Deus me livre. É uma coisa ótima falar de dinheiro. Países gigantescos como os próprios Estados Unidos e a China, para falar de dois bem diferentes entre eles, falam muito de dinheiro. E aqui eu acho que é uma coisa que às vezes até o empresário fica com medo. De falar, não, eu tô fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro. E que bom, tá tudo bem. Então, queria pedir pra você deixar uma mensagem final aí pros empresários que querem começar com cannabis,
seja dicas, seja uma coisa que você deseja para eles. E também, por favor, deixar aí os canais de contato, seu, da WIP Payments, como que os nossos clientes podem entrar em contato com você. Combinado. Bom, eu acho que quem está começando precisa se especializar, precisa se profissionalizar. Acho que essa é a palavra, sabe? Eu acho que o mercado ele vai se tornar cada vez mais competitivo. Vão ser cada vez mais empresas fazendo o mesmo. Então você precisa ser muito bom no que você faz. Você precisa atender muito bem o seu cliente final, você precisa ter muito bem a sua rede de médicos, você precisa ter produtos de qualidade, você precisa ter uma plataforma que funciona bem, você precisa ter um meio de pagamento que funciona bem, você precisa ter essa profissionalização, entendendo todo o seu ecossistema. E aí, aonde que eu ganho dinheiro, né? Então, eu estou pagando mais aqui, estou pagando menos aqui, qual que é o meu custo agregado, qual que é o meu valor agregado se eu contratar uma WIP Payments ou contratar o Y? Qual que é o meu valor agregado se eu angariar os médicos dessa região ou dessa região? Se eu fizer uma plataforma online ou se eu fizer um mundo físico? Então, o empreendedor, ele precisa, nasceu de uma vontade pessoal, mas ele precisa profissionalizar o negócio dele como um negócio, porque ele, como você falou, ele tem que deixar dinheiro no final do dia, né? Então, esse é o caminho é isso que eu desejo para eles. Se profissionalizem, entendam do seu negócio, entendam que vocês vão ter concorrentes e como que você faz para reter o seu consumidor e crescer a sua base de clientes. Esse é o primordial, vendendo produtos de qualidade com certeza. E tendo um bom atendimento e fazendo tudo certinho, porque nada mata mais um consumidor do que passar 8 vezes um cartão de crédito, fazer 12 tentativas num link de pagamento. Gente, isso é terrível, tá? Cannabis ou não, aqui a consumidora online que ama uma comprinha online, deixa eu falar, isso aí mata qualquer pessoa. Você desiste na terceira, que você fala, não, gente, não vale mais a pena. Melhor eu pagar um pouquinho a mais na loja física. Melhor eu voltar pro ansiolítico, porque se toda vez que eu vou comprar cannabis eu vou passar por esse drama, tem a menor condição. Então, Fê, queria te agradecer. A WIP Payments é a próxima patrocinadora do Anuário da Cannabis Medicinal, que você, empresário, empreendedor, amante da cannabis, precisa conhecer o anuário e a WIP Payments, porque essa parceria não nasce do nada. A gente vem com dados e eles vêm com soluções. Essas duas coisas, quando conectadas, fazem com que você, além de deixar mais dinheiro na mesa para você, porque fazer o bem também pode envolver você ganhar dinheiro, gente, e gerar emprego, e deixar tributos, e fazer um monte de coisa boa pro país, para você, pra tua família, pra tua empresa. Tem mais uma coisa que eu acho importante, você tá mudando o jogo do país. Você tá mudando o jogo da saúde pública. A gente tá saindo de alopáticos e vindo para um tratamento mais natural. Tem uma coisa a se ganhar aí maravilhosa. Então fica aqui minha recomendação para que você conheça. Eu tenho certeza que as meninas da WIP Payments vão ter o maior prazer de conversar com quem quiser começar, porque melhor começar com você do que começar errando e depois pedir para você resolver, né, Fê? Perfeito. As meninas e os meninos, né? Eu tenho algo para falar que é muito legal. A gente é mais de 50% de mulheres na empresa e mais de 50% da liderança também é feminina. Legal. Nada contra os lindos, maravilhosos que estão lá, mas tenho muito orgulho também de ter uma empresa bem feminina. E é isso. Acho que começar do jeito certo, acho que é uma boa dica para o empreendedor. Comece do jeito certo com empresas que estão preocupadas no seu crescimento e não só em ganhar dinheiro. Com certeza. Muito obrigada, Fê. E muito obrigada a você que ficou aqui com a gente até o final. Todos os links que você precisa vão estar na descrição desse episódio, no Spotify, no YouTube. Eu não sei onde você está escutando a gente. Mas fica aqui com a gente. Até o próximo. E vai ter recomendação de episódios para você assistir também, tá bom? Tchau, tchau.